Então, vamos lá. Conclusão. Estamos chegando no final. Lá, não acredito. Será que agora vai? Será que eu posso começar? Bom, conclusão. Vamos falar sobre o final do nosso texto. Graças a Deus estamos chegando ao final. Só para vocês, só para estruturar vocês. Agora eu vou apresentar a conclusão de um modo geral. E semana que vem a nossa aula fica só para a proposta de intervenção. Por quê? Porque senão ia ficar muito corrido e eu gosto de fazer a proposta de intervenção com muita calma, amor no coração e tudo mais. Então, é sobre isso, tá? E tá tudo bem. Vamos ver. Alguém vai entrar com certeza. Isso que eu esperei até 8h50, hein, gente? O horário da aula é 8h40, hein? Só para conhecimento de causa. Bom, para fecharmos com chave de ouro, como eu sou criativo, olha como eu sou ousado, como eu faço PowerPoints maravilhosos. O que vocês não vão fazer? É o que eu quero começar falando. Não é um simplesmente não. Vocês não vão fazer. Começar o final de vocês com, em resumo, concluindo, terminando. Por quê? Porque não se faz isso, tá, gente? Isso também não é considerado operador argumentativo, que é um local onde vocês precisam ter. A gente vai conversar isso quando a gente estudar coesão na C4, mas não se termina texto assim, tá? Se a tia da escola um dia ensinou para vocês que poderia pôr em resumo, vírgula, concluindo, não, isso não serve, tá? Por isso que aqui é bem grande, não, porque eu vejo muita gente fazendo isso, e não é que tá fazendo por maldade, é porque alguém um dia virou e falou, olha, funciona fazer assim, e não funciona, tá? Se tem não, obviamente tem o sim, que é, portanto, logo dado o exposto. Pode pôr logo, pode pôr dado o exposto? Pode. Mas vocês vão usar? Não. Por quê? Porque vocês vão usar portanto. Vocês não vão usar, portanto, nenhuma parte do texto para não ter repetição de conectivo. E vocês vão usar, portanto, no começo da conclusão de vocês. Entenderam? Vocês vão usar, portanto, no começo, na conclusão de vocês. Vocês vão usar, portanto, no começo da conclusão de vocês. Vocês vão usar, portanto, no começo da conclusão de vocês. Se eu repetir mais, eu vou ficar maluco. Mas é exatamente isso. Por quê? Porque aí não tem erro. Professor, posso começar com no entanto? Não, no entanto não é conectivo de conclusão. É portanto. Entenderam? Se vier alguma redação para mim sem portanto no começo da conclusão, eu não vou nem ler. Eu já vou riscar e vou dar 0. Na hora não vai acontecer isso, não. Claro, gente, existem outros conectivos para finalizar, mas todos os professores, todos os cursos que eu já fiz sempre falam, vai no portanto que não tem erro. E lembra que no que eu falei, vocês precisam de 2 operadores argumentativos no início de parágrafo. Normalmente, um que você tem certeza que você acerta é o portanto na conclusão. Não tem erro, você pode ter feito o que for. Se você colocar portanto na conclusão, acabou, você já eliminou 50% de chance de errar. Aí você vai colocar lá, normalmente no desenvolvimento 2 de vocês, um outro sim, ademais, no entanto, até qualquer coisa que a gente vai ver, mas normalmente por esse âmbito, e aí vocês já vão ter garantido ali na C4 a chance de já ter 160. Aí é só se não tiver nenhum erro de conectivo intraparágrafos, né? Mas aí é outra coisa que a gente vai ver. Mas o que eu quero é que vocês não esqueçam isso, certo? Portanto, para iniciar a conclusão de vocês. Acabou. Marca lá. Quando quiser, chega lá quando estiver faltando 5 linhas, já escreve. Portanto, ali já deixa lá salvo, para não esquecer. Tô brincando, faz isso, você pode acabar ultrapassando linha. Mas é uma coisa que eu deixo gravado. Poucas coisas eu quero que vocês saiam fixados na cabeça da minha aula. Uma delas é sobre o portanto. Ok, portanto. Tipos de conclusão. Aqui, gente, eu usei tipos de conclusão. Peraí. Mas não é bem tipos de conclusão, porque às vezes uma conclusão tem vários desses tipos que eu vou mostrar aqui. A conclusão é meio misturada. E para o Enem, essa aula aqui hoje é só para eu apresentar mesmo conclusão, uma ideia de conclusão para vocês, mostrar o que é uma conclusão, porém a conclusão do Enem, ela segue o formato da proposta de intervenção. Já falei que a proposta de intervenção pode estar no meio do texto? Pode, mas a gente vai fazer? Não. A gente vai
vai pôr lá no finalzinho, com o mando figurino, para ficar todo mundo bem organizado, porque ninguém aqui quer correr risco de perder ponto. Então, ela vai vir lá no final. E a proposta de intervenção é, como eu falei, a nossa próxima aula, que eu quero ter todo um trabalho, um cuidado de falar só sobre ela para vocês, porque às vezes é uma competência que vocês perdem ponto à toa, e é uma competência 5 é uma competência que eu não aceito vocês não tirarem 200. Vocês podem perder tudo, vocês podem perder lá um conectivo que deixou passar, vocês podem ter um problema na C3, que normalmente é onde vai ter problema. Na C2, eu fico também meio assim de vocês perderem, porque é só usar o repertório do jeitinho certo, que aí você já vai ter 200 pontos, precisa ser um só. Mas ok, ainda dá para dar uma escorregada e ficar com 160. A mesma coisa na competência 1, que é dos erros ortográficos e, enfim, de sintaxe e tal. Mas o que acontece? Eu não quero. No 1, vocês também. Que nem tá com dúvidas se da crase, se tem crase, se não tem, troca. Claro, você pode ter algum problema de falha sintática, né, no uso de vírgula e tal, e aí realmente isso vocês acabam não percebendo. Mas se tá em dúvida se uma palavra, como se escreve exceção com 2 S com cedilha, troca, entendeu? Vocês têm conhecimento suficiente para trocar. Então, todas, vocês ainda vão poder ter uma escapadinha. A proposta de intervenção, não, a conclusão, né, que a C5 é a proposta de intervenção, eu não deixo que vocês errem. Vocês têm que tirar 200 pontos, certo? Vocês vão ver depois como ela é fácil de ser feita. Bom, aí a gente tem, como uma das ideias da conclusão, a retomada da tese, tá? Que nada mais é do que retomar o que foi falado. Porém, na proposta de intervenção, se vocês vão seguir o formato de proposta de intervenção, sim, a retomada da tese, ela é obrigatória, ela já vai estar de algum modo. Por isso que eu falo que não é exatamente é uma coisa ou é outra. Aqui está tudo junto, e eu vou mostrar para vocês. Mais uma vez, nosso textinho, agora ele por completo. O filme Cine Hollywood narra a chegada da primeira sala de cinema na cidade de Crato, interior do Ceará. Na obra, os moradores do até então vilarejo nordestino têm suas vidas modificadas pela modernidade que, naquele contexto, se traduzia na exibição de obras cinematográficas. De maneira análoga à história fictícia, a questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil ainda enfrenta problemas no que diz respeito à exclusão da parcela socialmente vulnerável da sociedade. Assim, é lícito afirmar que a postura do Estado em relação à cultura e a negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte contribuem para a perpetuação desse cenário negativo. Em primeiro plano, evidencia-se por parte do Estado a ausência de políticas públicas suficientemente efetivas para democratizar o acesso ao cinema ao país. Essa lógica é comprovada pelo papel passivo que o Ministério da Cultura exerce na administração do país. Instituído para ser um órgão que promova a aproximação de brasileiros e bens culturais, tal ministério ignora ações que poderiam potencialmente fomentar o contato de classes pouco privilegiadas ao mundo dos filmes, como a distribuição de ingressos em instituições públicas de ensino básico e passeios escolares à sala de cinema. Desse modo, o governo atua como agente perpetuador do processo de exclusão da população mais pobre a esse tipo de entretenimento. Logo, é substancial a mudança desse quadro. Outro sim, é imperativo pontuar que a negligência de empresas do setor, como produtoras e distribuidoras de filmes e cinemas, também colabora para a dificuldade em democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Isso decorre principalmente da postura capitalista de grande parte do empresariado desse segmento, que prioriza os ganhos financeiros em detrimento do impacto cultural que o cinema pode exercer sobre uma comunidade. Nesse sentido, há, de fato, uma visão elitista advindo dos donos de salas de exibição, que muitas vezes precificam ingressos com valores acima do que classes populares podem pagar. Consequentemente, a população de baixa renda fica impedida de frequentar esses espaços. É necessário, portanto, aqui tem uma coisa que depois eu vou falar, que medidas sejam tomadas para facilitar o acesso democrático ao cinema no país. Posto isso, o Ministério da Cultura deve, por meio de um amplo debate entre Estado, Sociedade Civil, Agência Nacional de Cinema, Ancine e profissionais da área, lançar um Plano Nacional de Democratização do Cinema no Brasil, a fim de fazer com que o maior número possível de brasileiros possam desfrutar do universo dos filmes. Tal plano deverá focar principalmente em destinar certo percentual de ingressos para pessoas de baixa renda e estudantes de escolas públicas. Ademais, o governo federal deve também, mediante oferecimento de incentivos fiscais, incentivar os cinemas a reduzirem os custos de seus ingressos. Dessa maneira, a situação vivenciada em Cine Hollywood poderá ser visualizada na realidade de mais brasileiros. Tem retomada aqui, logo no final também, uma bem clara, que ele traz o Cine Hollywood, que ele traz logo no primeiro. O filme Cine Hollywood, lá ele traz situação vivenciada em Cine Hollywood, certo? Então já tem uma retomada aí. Porém, há uma retomada também em outra coisa. Repara que eu deixei ali em bold. Postura do Estado em relação à cultura e negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte. A gente tem ali a nossa
a nossa tese, a gente tem os 2 pontos argumentativos. Primeiro, a postura do Estado em relação à cultura. Aí vem ali, por parte do Estado, a ausência de políticas públicas, ou seja, você fez a primeira parte, ela apareceu logo em seguida, certo? Isso a gente já viu. O segundo ponto é e a negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte, ou seja, negligência de empresas do setor, como produtoras, distribuidoras de filmes e cinemas. Repara, quando eu falei que a nossa tese ela está em todo o texto, ela está, obviamente, no começo, aí ela vem no primeiro ponto, que você já traz os 2 pontos que vão ser falados, aí ela está ali no tópico frasal do primeiro desenvolvimento, está no tópico frasal do segundo desenvolvimento, e aí ela tem que aparecer também na nossa proposta de intervenção, na nossa conclusão. Aqui eles trazem, lançar um plano nacional de democratização do cinema no Brasil. E repara, antes, a Sociedade Civil, a Agência Nacional de Cinema, Ancine, e aqui ele fala sobre as distribuidoras de filmes e tudo mais. Então ele traz na proposta de intervenção dele a ideia de lançar um plano nacional de democratização do cinema no Brasil. Ou seja, já tocou um ponto. E logo embaixo, depois ele traz de novo. Mediante oferecimento de incentivos fiscais, incentivar os cinemas a reduzirem os custos dos seus ingressos. Isso está atrelado à parte do Estado, à ausência de políticas públicas, ou seja, uma política pública que ele traz. Professor, eu preciso sempre trazer os 2 pontos necessariamente na minha proposta de intervenção? Sim e não. Porque muitas vezes você pode, na proposta, quando você for criar uma proposta de intervenção, na sua conclusão, você pode bolar uma ideia, uma ação que englobe as 2. Então, quando você fizer isso, já vai estar citado as 2 ali e vai estar tudo ok. Porém, repara que foi citado. Você precisa citar na sua conclusão, para você fazer a retomada, o que você levantou na sua tese. Você levantou lá esses 2 problemas, falou de um no desenvolvimento 1, falou do outro no desenvolvimento 2, e ele tem que ser citado de algum jeito na sua conclusão. Nem que seja só uma passagem para reafirmar o problema. Mas isso é necessário, certo? Então aqui a gente tem, por exemplo, retomada, a gente tem a proposta de intervenção como ela realmente é, a gente tem a retomada pelos pontos da tese, e a gente tem a retomada lá no final, quando ele fala do Cine Hollywood, que ele trouxe lá no começo. Lá no final, a situação vivenciada em Cine Hollywood, o filme Cine Hollywood, isso é muito comum dos estudantes fazerem para gerar essa circularidade no texto. Muito que bem. Outra coisa que eu falei que ia falar. Professora, você acabou de falar para a gente que tem que pôr portanto para começar. E aí, nessa redação nota 1000, eles começaram com é necessário portanto. O que acontece? Isso pode. Repara que o portanto está lá. O Enem, ele considera, inclusive, bom para sua competência 1, para a competência 4, que você desloque o seu operador argumentativo e não coloque ele. Você repara que daria para perfeitamente colocar, portanto, é necessário que medidas sejam tomadas. O Enem gosta que coloque isso. Não sei por que eles cismam com essa besteira, mas assim, não quer dizer que se você começar com portanto, tá errado. Eu falo que é para não ter erro. Mas você pode colocar, é necessário, portanto, muita gente começa com é indubitável, portanto, que medidas sejam tomadas. Esse comecinho aí é muito igual de todos, tá? Ou vem com, portanto, é necessário que medidas sejam tomadas, ou, portanto, medidas devem ser tomadas, mas esse deslocamento do portanto, do operador argumentativo, é válido e aceito pelo Enem. Repara que ninguém faz isso, ó, no de cima, o operador argumentativo de cima é o outro sim. E repara que ninguém coloca, é imperativo, vírgula, outro sim, pontuar que a negligência de empresa. Mas aí, não sei por que, inventou-se, convencionou-se que a gente pode deslocar o portanto e fica legal. Eu não vejo necessidade nenhuma. Para mim, só mostra que a pessoa está mais uma vez copiando um modelo pronto, alguma coisa do tipo. Então, por mim, começa com direto portanto. Professor, eu gosto de pôr indubitável, portanto. Então, coloca, meu filho, mas coloca portanto. Tá? Porque se você colocar só é necessário que medidas sejam tomadas para facilitar, você vai ter desconto na sua C4. Por quê? Porque não tem o portanto. E aí, por que eu falo que é bom colocar o portanto? Porque na hora você está nervoso e você escreve é necessário, vou fazer daquele jeito, aí você põe, é necessário que medida seja não sei o quê, pronto, esqueceu, seguiu aí, começou, onde passa um boi, passa uma boiada, você vai começar a escrever pra caramba, porque você está no final da redação, e aí você esqueceu de colocar o portanto. O portanto é o operador argumentativo, não é necessário. Então, por isso que eu falo, coloca o portanto no começo, que aí você não vai errar. Entenderam? Gente, vocês estão aí? Tem alguém aí que eu não tô vendo vocês? Sim, tô aqui. Tá um silêncio sepulcral hoje.
Professor, É isso que eu quero. tudo bem? Essa dúvida na voz. Tudo bem. Teve uma pergunta no chat que eu acho muito válida. Então faz ela para Foi, mim. foi Danilo, na verdade. Ele falou que o moço que fez a redação não trouxe a fonte do dado, ele só falou o que aconteceu. Pode isso? Em qual parte? Eu já estou tão viciado nessa redação. Danilo, qual parte? Danilo, fale comigo. É no argumento 1 e 2. Ai, meu Deus, cadê? Deixa eu mostrar. Aqui. Cadê o argumento 2? Ah, tá. Aqui, ó. Ele fala que, por parte do Estado, a ausência de políticas públicas suficientemente efetivas para democratizar o acesso ao cinema no país. E aí ele fala que essa lógica é comprovada pelo papel passivo que o Ministério da Cultura exerce na administração. Só que ele não fala se isso realmente ocorre. Ele não fala que isso foi publicado em um jornal ou em um artigo. Algumas afirmações eles deixam passar, digamos assim, não sei se seria bem essa palavra. Porque, por exemplo, é nítido que o país enfrenta problemas. Então, coisas que são consideradas, entre aspas, lógicas, por exemplo, se o tema está falando sobre a falta de democratização do cinema, significa que temos um problema. O cinema está atrelado ao Ministério da Cultura. Então, o corretor pode dar a entender que isso está, por exemplo, essa lógica comprovada pelo papel passivo que o Ministério da Cultura exerce na administração do país. Ou seja, se a gente está trazendo esse tema como uma problemática, é entendível que há, sim, uma passividade do Ministério da Cultura que está atrelado. Porém, há controvérsias. Eu sou um corretor que eu costumo penalizar, certo? Mas a ciência da redação não é uma ciência exata. Tem gente, na minha opinião, que vai ganhar 1.000 pontos sem necessariamente ter uma redação nota 1.000, e tem gente que vai receber 960, 980 numa redação que, na minha opinião, poderia ser nota 1.000. Por isso, somos 2 corretores que viram 3 em caso de discrepância de mais de 80 pontos, e que, no caso, viram 4 com a nota absoluta. Eu não sei quantas redações, por quantos passou. De repente, pode ter tido uma discrepância de nota exatamente por isso. Tem um erro de ortografia, se não me engano, no texto também. E deixa eu ver aqui, papapá. Então, assim, pode ter um corretor, pode de repente ter pegado o argumento 1 e o argumento 2, ter colocado isso como penalidade na competência 3, ter tirado dele 80 pontos, e aí ter descontado mais alguma outra coisa, deixa eu ver, o período argumentativo acho que não tem problema nenhum. E aí ele ter tirado mais, sei lá, uns 100 pontos dele, ter dado discrepância, ter ido para o terceiro corretor, esse corretor ter feito alguma coisa, ter dado outra discrepância, e aí ter ido para um quarto corretor e ter ido nota 1.000. Realmente, eu entendo a sua colocação. Aqui tem muito corretor que passa, o Enem, isso fica um pouco meio complicado. Essas coisas são sempre meio muito complicadas. Como eu falei, não é uma ciência exata. Eu teria descontado, eu teria marcado aqui na C3, eu teria tirado 40 pontos dele aqui. Mas eu entendo que tem corretor que não tira. E também, gente, além de tudo isso, existe uma coisa chamada cansaço. O corretor muitas vezes está lendo tanta redação que às vezes passa batido. E aí acaba, enfim, acontecendo problemas como esse. Essas são redações nota 1.000, mas como eu disse, não necessariamente elas valem 1.000. Entendeu? Professor, mas nesse caso específico, é porque, tipo assim, é uma coisa muito óbvia, porque o tema tá falando do, né, tipo, de problema e tal, então, assim, é uma coisa mais simples de passar do que, tipo, um outro dado que, assim, é complementar ao tema, né, que não faz parte do próprio Sim, tema em sim. si. Sim, isso realmente, por isso que eu falei, possivelmente aconteceu isso. Eu acredito que o corretor entendeu como uma problemática do tema, e aí não pode esquecer que também as pessoas às vezes estão linkadas ao que é falado nos textos de apoio, elas estão com isso na cabeça e às vezes entendem que foi citado sem necessariamente ser citado. Quando eu vou corrigir qualquer coisa, eu tento ler o texto de apoio bem antes, porque se você lê o texto de apoio e vem corrigir, é muito ruim. Por quê? Porque você fica com aquilo na cabeça e, por exemplo, se tem um dado sobre o Ministério da Cultura e a passividade dele, e eu vou ler logo em seguida, e eu vejo isso daqui, eu entendo que o aluno colocou o dado, mas ele não colocou. Realmente não tem um dado expresso aqui. Então, temos
uns probleminhas na redação. Enquanto não for corrigida por robôs, eu espero que nunca. A gente sempre vai ter alguns probleminhas quanto a isso. Entendeu, Danilo? Obrigado. Resumir tudo que foi falado. Repara que nisso daqui também tem um pouco disso, porque a partir do momento que você traz os 2 pontos da sua tese, da sua proposta de intervenção, na sua conclusão, você acaba também fazendo um resumão de tudo que foi falado. Olha lá, e ele fala, é importante que medidas sejam tomadas para facilitar o acesso democrático ao cinema no país, já trouxe o tema. Posto isso, o Ministério da Cultura, ele põe ali o que está em bold no o primeiro argumento, traz o segundo argumento, nada mais é do que um grande resumo. Então, repara que até agora, essa conclusão, ela tem a retomada da tese, ela tem um resumo, aí tem essa ideia de uma nova constatação, que é mostrar um novo ponto de vista. Aqui não tem, ele não mostra um novo ponto de vista sobre isso. É muito difícil usarem esse, na verdade. Às vezes fazem isso nas redações da USP. Talvez a gente vá conversar mais disso quando a gente deixar o Enem não, porque a gente nunca vai deixar ele, mas for para a USP. Então aí talvez a gente bata nisso. Mas eu não trouxe nenhum exemplo, porque na verdade eu não achei nenhum exemplo no modelo Enem. Mas ela nada mais é do que você traz quase que um terceiro ponto. O que eu acho problemático nisso? Porque você tem que trazer um terceiro ponto e resumir e dar uma solução, de algum modo. Porque se você só levanta uma terceira hipótese e não fecha ela, sua redação fica com buraco, porque ela traz um problema 1, um problema 2 e o buraco da terceira. Fica jogado. Então isso não entra. E essa que é a clássica, que é a perspectiva, que é pensar numa solução, que nada mais é do que a nossa proposta de intervenção. As propostas de intervenção que tem aqui, que eu não vou estudar ela hoje, não adianta vocês me pedirem, porque a gente vai estudar ela semana que vem, com todo amor, com todo carinho, eu vou trazer várias conclusões pra gente, todas as propostas de intervenção, aí algumas vão estar completas, outras eu vou falar, agora eu quero que vocês me falem o que está faltando. Primeiro, claro, eu vou apresentar ela, depois a gente vai ficar fazendo isso a noite inteira. Então, venham animados e não atrasem, inclusive, tá? Semana que vem. Porque eu quero fazer ela muito bem feitinha. Mas ela aqui, então, a gente trouxe resumo, retomada da tese, resumo e perspectiva, que nada mais é do que a proposta de intervenção. Então, essa coisa de tipos é diferente do que a gente estudou, por exemplo, em tipos de desenvolvimento de tópico frasal, tipos de introdução, que a gente tinha uns tipos mais definidos que davam para serem mesclados, que a gente viu, mas que não necessariamente eles estavam ali tantos ao mesmo tempo. Eles podem ser misturados, mas eles ainda tinham uma individualidade. Aqui na proposta, na conclusão, é meio que uma mistureba, porque é finalização. Então, finalização sempre tem, de certo modo, um resumo, sempre tem uma retomada de alguma coisa para você criar circularidade no texto, porque isso mostra que você teve projeto textual, aumenta a sua pontuação na C3. Enfim, são vários detalhezinhos que vão construindo a nossa conclusão. Porém, para o Enem, mais importante do que retomada, resumo e tal, para a competência 5 é a proposta de intervenção, que vai ser a nossa próxima aula, muito bem delineada. Por que eu falo tanto assim? Como eu falei, porque vocês não podem perder ponto com isso, e porque eu adoro a competência 5. Quando eu estou corrigindo, eu adoro corrigir a competência 5, porque para mim é um jogo de charada. Eu fico caçando, aqui está o modo, aqui está o meio, aqui está a ação, aqui está o agente, aqui está o tratamento, aqui está a finalidade, aqui não sei o que. Eu adoro ficar fazendo isso e ficar marcando. Aqui é tal coisa, aqui é tal coisa, aqui é tal coisa, aqui é tal coisa, aqui é tal coisa. Outra competência eu gosto muito é a competência 2. Não vejo a hora de começar a poder falar as competências para vocês. Mas a nossa próxima, na verdade, a gente começa meio que ao contrário, porque o final das nossas aulas de estruturação de redação começam a virar as aulas das competências, só que eu começo pela competência 5, porque ela é o final da aula de estruturação. Confuso, eu sei, eu sou confuso, mas é o modo que eu vou fazendo. Então, primeiro, na verdade, a gente vai estudar meio que a competência 5, aí a gente vai para 1, para 2, para 3, para 4, e depois a gente volta para 5. Porque, na verdade,
daqui para frente, gente, eu vou batendo muito nessas teclas. A gente vai ter aulas, na verdade, de diferença entre redação do Enem e da FUVEST, a gente vai ter aula sobre título, a gente vai ter aula sobre estética textual, a gente vai ter aula de várias coisas, só que nisso eu vou intercalando a competência 1, agora a competência 2. E aí, no final, fica só cada semana uma competência para vocês. Só para trazer dúvidas e desmistificações que acontecem de gente que fala que não pode fazer isso na 1, não pode fazer isso na 3, não pode fazer isso na 2. E eu venho para tirar um pouco desse misticismo. Inclusive, que é uma época que vocês podem fazer tudo quanto é tipo de pergunta. Algumas já vim respondendo para vocês ao longo da nossa formação. Mas aí eu vou bem específico, tendo 1 hora, 50 minutos mais ou menos, para eu falar exatamente de cada uma delas e o que cada uma tem de importante e não relevante, o que vocês precisam se preocupar e não se preocupar. Uma coisa que eu preciso pedir para vocês agora, acabando a nossa fase de estruturação, é redação toda semana, tá? Vai ser muito difícil não ter, só algum motivo. Por que fica tão difícil não ter agora, na verdade? Primeiro porque saiu o Enem, ia ser em janeiro, deu para novembro, então a gente precisa de tempo até lá. E outra, ano passado eu era sozinho, então se me acontecer alguma coisa, se eu sabia que eu ia ter uma semana complicada, eu tinha que frear. Agora não, a gente tem a ajuda da Stephanie lá com a gente, que é apesar da gente dela não estar tão presente agora, a partir de agora ela começa efetivamente com a gente. Então, ela vai entrar. Então, uma semana que esteja muito complicado para mim, ela pega essa maior parte. E aí, gente, é com vocês usufruírem disso ou não, tá? Com isso, a gente chega no exercício dessa semana, que, na verdade, não tem. Por quê? É muito ruim, na verdade, porque eu tendo um problema tendo um problema na semana passada e a gente vai ficar 2 semanas sem teoricamente produzir. Porém, pouquíssimas pessoas me entregaram desenvolvimento 1, introdução, tese, desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. Então, gente, aproveitem essa semana, essa pausa, porque vocês estão corridos. Redação acabou dando 2 semanas aí para vocês. Peguem agora essa semana para vocês entregarem o desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2, para depois a gente fazer a proposta de intervenção só ela quietinha na próxima semana. Por que eu não estou pedindo agora? Porque eu não quero que vocês façam nessa redação qualquer coisa de retomada, de resumo e tal, sem a proposta de intervenção. Porque a gente está fazendo o modelo Enem, então eu preciso que seja no modelo Enem. E aí não tem escapatória, precisa de uma proposta de intervenção. Então, por isso que vai ser na semana que vem, eu expliquei, e aí vocês vão fazer. Aproveitem essa semana para botar. Se você já fez uma matéria, beleza, dá gás em outra matéria então, e vem com a cabeça relaxada para a redação para outra. Se você ainda não fez, faça para a gente conseguir chegar na semana que vem com tudo pronto. Cada semana que está passando, está tendo menos entrega de redação, gente. E não adianta, a redação não se entende, não se estuda sem fazer. Não adianta você ver a minha aula 500 vezes, você ir lá no Me Salvo ver do professor Henrique, você ir no YouTube ver do Nosley, você pode ver 500.000 vezes. Não vai dar certo. Você não vai conseguir tirar uma boa nota se você não fizer. E não tem essa de ter vergonha de me mandar qualquer coisa do tipo. Gente, eu não me apego, eu não vou ficar olhando a vocês e criticando vocês, mandando no grupo da família, eu não quero que essa pessoa escreveu. Não. Eu vejo a redação a minha vida inteira, o dia inteiro, então isso daí é um detalhe. Vocês, com respeito da palavra, vocês são só mais uma redação, que eu estou querendo ajudar, só que com vocês eu olho ainda com mais carinho. Quando eu vejo na plataforma, eu não sei quem é o estudante, eu não sei o que ele passa, eu não sei qual é a evolução dele, eu não sei nada. Com vocês eu sei, eu já tenho uma noção, a gente já está criando um vínculo. Então, obviamente, eu vou falar com muito mais carinho com vocês, eu vou tentar trazer, acho que quem viu, quem já recebeu algumas evolutivas minhas, já viu, quando eu vejo que está difícil explicar, eu tento exemplificar, eu reescrevo a redação para vocês, a parte que eu estou querendo falar. Isso é uma coisa que vocês não têm por aí, gente. Nenhuma plataforma de correção que vocês entrem, vocês vão conseguir pegar alguém que vai reescrever para você. A gente vai falar tal coisa que precisa olhar, até porque a gente precisa de tempo. Vocês, eu não estou ganhando em cima de vocês. Eu estou fazendo para que a gente consiga chegar no sonho de vocês. Então, eu tento fazer o mais bonitinho possível, eu tento explicar, quando eu vejo que não deu certo, eu mando áudio, aí, então eu escrevo, trazendo exemplos. Só que para isso eu preciso que vocês me deem material.
porque eu não tenho como ir atrás de cada um de vocês. Eu estava fazendo uma limpa que o meu celular tá para morrer. Agora o meu computador tá vivo e meu celular tá para morrer, que é uma coisa de cada vez. Já comprei um celular novo, espero que ele chegue logo. Magalu, tá me ouvindo? Vem para mim. E aí o que acontece? Eu estava fazendo limpa no meu Messenger, porque tava com o meu celular, como ainda não chegou, meu celular tá pesado. Então eu tava fazendo uma limpa e apagando conversa para deixar ele mais leve. O que tem de aluno falando, não, professor, amanhã, até sexta-feira eu te mando, até amanhã eu te mando. Mensagem em abril. Então, eu sei que tá difícil, eu sei que os professores do CPVAN cobram muito, lista de exercício e tem um monte de coisa para fazer. Mas não esqueçam de mim, tá? Eu sei que talvez seja mais difícil, porque uma lista de exercícios você pode fazer um ou outro, né? Você não precisa fazer todos, você faz aquele que você tem dificuldade ou que você tem facilidade, e Deus do céu ajuda. E enquanto que a minha não tem escapatória, não tem como chegar lá e escrever, eu só vou escrever 5 linhas. Porém, no momento a gente ainda está fazendo isso, porque eu ainda estou quebrando para você, a gente veio quebrando a redação. A partir de agora, a mamata acabou, tá? Como diria alguém, a mamata acabou agora. Agora a proposta de intervenção vem aí com mais 5, 6 linhas para vocês, vai ser na outra semana, olha, tem mais uma semana de folga. Mas depois, gente, são 30 linhas e pau na máquina. Quem não fez, você pensa, cada semana que você não faz a redação, você volta um pouquinho na sua linha de progressão. Aí vem mais uma semana, você volta um pouquinho. Outra semana, volta um pouquinho. Outra semana, volta um pouquinho. E aí, quando você chegar lá em outubro, você vai estar desesperado querendo fazer 1000 redações. E aí não tem escapatória. Eu vou tentar tratar, corrigir de todo mundo, mas aí eu vou ser bem sincero com vocês. Quando eu chego em outubro, a gente está na reta final, eu dou preferência para os alunos que estavam fazendo comigo desde o começo. Porque eu não acho justo eu deixar de corrigir a redação de alguém que veio treinando para aperfeiçoar, para por alguém que está querendo fazer agora, e eu sei que vai ter uma dificuldade muito maior, porque não veio acompanhando. Porque não adianta chegar em outubro e querer ver todos os vídeos e achar que você vai conseguir. Redação é uma coisa que a gente vai construindo, é o que eu estou tentando fazer com vocês. Certo? Deixa eu vir para cá para a apresentação. Vou ficar aqui só nós. Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Professor, quem entregou tudo pode fazer uma redação com outro tema de introdução, ou melhor não? Pode, se você preferir. Se você tiver com tempo e quiser, é um modo de treinar também. Que ela não entre em conflito com a ideia de não introduzir novos dados na conclusão. Sim, então, é que assim, você pode trazer uma nova constatação, uma nova ideia, mas não tem uma obrigatoriedade de não trazer novos dados na conclusão. A gente entende que não é o momento, mas pode ser feito. Por isso que eu não aconselho nova constatação, eu acho que é uma coisa muito complicada. Tomara que a minha redação seja uma das últimas. Será que não tinha algo falando sobre os seus motivadores? Bom, aqui acho que já foi o que o Danilo falou, que a gente já conversou. Chuplay, a última mensagem foi do Danilo. Eu acho que é isso. Alguém tem alguma dúvida? Dei sermão, né? Paguei chato, né? Paguei. Desculpa. Essa aula é mais tranquila, porque ela é meio que uma aula assim, ó. Isso daqui é a conclusão, mas a gente não vai fazer isso aqui. A gente vai fazer isso aqui, mas que eu vou falar só depois. Então é uma aula mais tranquila, tá acabando bem mais cedo já. Estou aberto agora, na verdade, para que se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa, podem me perguntar. Aproveitem o momento, ou então aproveita para descansar, vai fazer um misto quente, vai tomar um cafezinho antes da próxima aula. Mas aula que vem eu vou usar até o último segundo com vocês. Por isso eu peço que vocês não atrasem. Eu vou começar a aula semana que vem, 8h45, em ponto. Quem tiver, tá. Quem não tiver, tá. E é uma coisa que eu gosto, eu fico louco, eu não vou aceitar ninguém depois, porque eu fico maluco e saio fazendo tudo na minha vida. Eu vou para a apresentação. Eu tenho a gravação, na verdade.